Tomem os seus assentos. Por obséquio. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Hoje é dia 20, Tiago? 22? Bonito número, né? 22 hoje. Domingo, 22 de janeiro de 2023. Quase que você achou que ia falar 22, né? Mas não vou. Eu quero trazer uma mensagem para você hoje. Ai, Jesus. Ontem eu estava caminhando na praia. Eu e a minha praia, né? Caminhando na praia ontem, tem de manhã. Hoje pude caminhar de novo, mas ontem. E o Senhor me deu uma visão lá na praia. E quando o Senhor me deu essa visão, Ele falou comigo a respeito de uma série de coisas. Ele falou sobre a minha e sobre a sua vida. Sobre a nossa vida. E eu louvo a Deus pelo conhecimento que Ele me deu da sua palavra. E quando Ele me deu a visão, eu já me situei dentro da Bíblia, porque Ele me deu uma visão de um fato bíblico, né? De um fato bíblico. E eu vou trazer ele aqui para você. Eu vou compartilhar ele aqui com você. E a gente vai tratar sobre isso. Obrigado, Chico. E o Senhor trouxe, então, ao meu coração, uma mensagem. E eu me alegrei e disse, uau! O Espírito Santo me deu a mensagem de domingo. Então, quando você ouvir essa mensagem, você vai estar ouvindo aquilo que Deus falou para mim no sábado. Essa semana eu tive um sonho bem duro comigo, um sonho de Deus. E eu acordei, no meio da madrugada, não consegui dormir mais. Quando eu dormi já era de dia. Fiquei muito preocupado com o sonho que Deus me deu, muito. Mas era um sonho para mim, não é para vocês, é para mim. Porque eu não entendi ele, e Deus não me falou o que Ele queria dizer, não me deu discernimento. Mas quando era mais ou menos umas 5:30, o meu galo começou a cantar. Sim, eu tenho um galo, né? Ele começou a cantar. Era 5:30, eu consegui dormir. Quando acordei de manhã, antes do nosso estudo bíblico matinal, eu estava perambulando já lá por baixo, porque acordei bem cedo. E o Espírito Santo então falou comigo de novo. Isso era sexta-feira. E me deu o discernimento do sonho que Ele havia me dado. E eu entendi, e o Senhor então falou comigo. E eu tenho vivido uma situação bem difícil na minha vida, não tem sido fácil, bem difícil. Em função de tudo que está acontecendo, vivo uma pressão muito grande. Mas é inerente à posição em que Deus me colocou, eu entendo isso. E ali então o Senhor trouxe para mim uma palavra muito forte no meu coração. E eu tive um entendimento de maneira muito clara a respeito de tudo. Eu não estou te enrolando, estou só te contando. É claro que eu não posso te contar, né? Isso, porque é uma coisa minha, particular, pessoal, entre eu e Deus. E no sábado, então, eu pude ir caminhar de manhã. E as minhas caminhadas de manhã sempre são para orar. Elas duram em média 1h30. É um período que eu tiro além do meu dia normal para orar. Sábado e no domingo, de manhã. E nessa oração, então, Deus me deu uma visão. E nessa visão eu vi a arca de Deus sendo tomada pelo exército inimigo. E era como se eu estivesse lá, no meio daquela ação de guerra, onde tinham milhares de pessoas mortas, a espada, a lança. E eu via
o exército filisteu levando a arca de Deus embora, se alegrando porque haviam vencido a batalha. E eu pude ouvir, e eu vou dizer uma coisa para você, a tristeza tomou conta do meu coração. Esse final de semana foi um final de semana difícil para mim, porque eu pude ouvir e sentir a tristeza do coração do povo de Deus quando a arca foi levada. O choro, a angústia, a tristeza. E eu vi a arca de Deus sendo levada e aquele povo indo ao longe. E o Senhor me permitiu, eu não sei se num arrebatamento de espírito, uma visão, eu não sei. Observando tudo aquilo, vendo uma parte do exército vitoriosa indo embora e a parte do exército que perdeu, chorando. Muito triste. E eu disse, Senhor, por que esse desespero no meio do povo de Deus? E o Senhor disse para mim, filho, a arca não representa uma pessoa. A arca, ela não representa uma nação, um povo. A arca simboliza a alegria. A arca simboliza o júbilo. A arca simboliza a minha presença. Aonde a arca está, eu estou. E aonde eu estou, até a tristeza tem que saltar de alegria. Mas quando a arca foi levada do meio do meu povo, e eu permiti que isso acontecesse, houve uma grande comoção nacional. O povo todo de Israel se ajuntou, Israel, Judá, e juntos choraram e oraram, e se lamentaram, e se vestiram com panos de saco, e jogaram cinza sobre as suas cabeças, e ali, entristecidos, o Senhor disse, eu pude sentir a tristeza do meu povo. Eu senti a dor no meu coração que eles estavam sentindo. Deus disse isso para mim. Mas aquilo era preciso e necessário para que houvesse um conserto com o meu povo. Eu alertei através dos profetas a minha igreja. Mas eles não me ouviram. E eu precisei então retirar a minha presença, para que todos entendessem e percebessem o quão preciosa ela é. E quando ele falava assim comigo ainda, eu ouvi sinos. Quem é mais antigo sabe o que eu vou falar. Aquele sino que você põe no pescoço das cabras, dos cabritos, as vacas. Quando ela está no meio do mato, você sabe onde ela está, que toda vez que ela baixa o pescoço, bate o sino, você sabe onde está o bicho. Aquele sino, eu ouvi eles batendo. Aquele barulhinho, que eu não vou imitá-los aqui para não pagar esse mico. Aquele barulhinho do sino que vocês já conhecem. E quando eu olhei, eu tive uma visão de uma estrada longínqua. E eu ouvi aquele barulho, pouquinho, bem baixinho, porque elas estavam longe. E o Senhor então apontava o dedo para mim e disse, olha. E eu olhei. O que você vê? Eu disse, são as vacas, Senhor? Porque eu conheço a Bíblia, irmão. Eu conheço a passagem, a história muito bem. Eu disse, são as vacas que os filisteus mandaram para trazer a arca de volta. Ele disse, diga para o meu povo que eu estou trazendo a arca de volta no meio do povo de Deus. Que eu tenho visto a tristeza, o choro, o desespero. Mas diga a eles, disse o Senhor, que eu tenho sentido a dor que eles têm sentido. Que foi preciso que a arca saísse por um tempo.
E mais uma vez eu vou dizer, a arca não simboliza uma pessoa. É um sentimento. Ele frisou muito bem isso. A arca não simboliza uma pessoa. A arca simboliza um sentimento. Ele disse, estou eu dando ordem para que os filisteus enviem a arca de novo para o meio de Israel. Ele disse, por enquanto apenas o profeta está vendo, porque ela está longe. Mas logo todos começarão a ouvir o barulho, escute isso. Todos começarão a ouvir o barulho dos sinos das vacas, que estão carregando a arca de Deus. Porque ela não se move pela força ou pelo poder humano. A arca de Deus se move pela vontade de Deus. E quem conduz a carroça com as vacas é o anjo do Senhor, que está trazendo ela por essa estrada. O Senhor disse, em breve ela voltará, mas trará algo com ela. Eu quero contar essa história para você dentro da palavra de Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia, por favor. No primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 4. E no verso de número 11. Eu quero que você entenda e aprenda quem é o seu Deus. Talvez você olhando para mim diga, pastor, mas por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Saiba você que eu questiono da mesma maneira. Mas o Senhor disse para mim, é preciso que as coisas sejam assim. Então eu não discuto. Eu só obedeço. 1 Samuel capítulo 4, verso de número 11. E a minha Bíblia diz assim: e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é essa? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. E estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta. Quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça que nós vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento e o entendimento da Tua palavra, que ela possa, Deus, descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre a minha vida, Senhor, e me abençoe. Senhor, dá para mim a capacidade de pregar o Teu Evangelho com toda a intrepidez do Teu Espírito, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Que esse pensamento não seja meu, mas o Seu. Que o Senhor possa enviar do céu essa mensagem discernida de maneira simples, para que todos possamos entendê-la e aprender com ela,
em nome de Jesus. Amém e amém. Quando Deus chama Samuel pela primeira vez, ele é ainda um guri. A Bíblia diz que Samuel é acordado no meio da noite, ouvindo o seu nome ser chamado, Samuel, Samuel. A Bíblia diz que ele acordou, foi até o quarto do profeta, e entrando disse: Senhor, você me chamou? Ele disse: não, chamei não, de voltar a dormir. Ele então volta, deita, dorme, e quando ele dorme, novamente aquela voz o acorda, chamando-o pelo nome, Samuel, Samuel. Ele acorda de novo e vai de novo até o profeta Eli. Diz: Senhor, tu me chamaste? Ele disse: não, meu filho. A Bíblia diz então que o profeta percebe que é o próprio Deus que está chamando Samuel. E ele disse: olha, é o Senhor que está te chamando, Ele quer falar contigo. Quando Ele te chamar, tu se levanta, dobra os seus joelhos e diz: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Ele voltou ao seu quarto, deitou, dormiu, diz a Bíblia. E então o Senhor o chamou de novo: Samuel, Samuel. Ele então, levantando-se, dobrou os seus joelhos e disse: Senhor, eis-me aqui, fala comigo que eu te escuto. A Bíblia diz que o Senhor então fala com Samuel e diz a ele: a corrupção do povo de Israel chegou até o meu coração. Eu estou triste, estou figurando, não estou no literal. Estou triste. O Ofni e o Finéias têm se prostituído dentro do templo, e o Eli não faz nada. E vou eu fazer algo no meio do povo de Deus, que irá tinir quando a notícia chegar aos seus ouvidos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Os seus ouvidos vão tinir quando a notícia chegar, em função de algo que eu farei no meio do povo de Israel, para acabar com a corrupção dos sacerdotes que cercam o rei. A Bíblia diz então que Deus incita os filisteus para que eles viessem à batalha contra o povo de Deus. E eles são uma grande nação. E eles vêm, e o exército de Deus desce a batalha é tramada e renhida, diz a Bíblia. Muita gente morre dos dois lados, mas o exército de Deus começa a perder a guerra. Muita gente morrendo. Então eles dizem: olha, vamos buscar a arca de Deus, para que então a arca de Deus, vindo no meio do exército do Senhor, certamente venceremos. A Bíblia diz que os sacerdotes Ofni e Finéias, junto com os levitas sacerdotes, carregam a arca e levam ela para o meio do acampamento. E quando a arca chega no meio do acampamento, ao invés do exército de Deus prevalecer, ele é exterminado. Morrem milhares de pessoas. Ofni e Finéias morrem no meio da batalha. E a Bíblia diz que os filisteus levam a arca de Deus. É um período de dificuldade, de turbulência. Um período de tristeza, de choro e de dor. Preciso e necessário para que o povo de Deus fizesse uma reflexão sobre a situação deles diante de Deus. Quando Deus não se agrada de alguma coisa, Ele muda. Deus não precisa da tua anuência para fazer absolutamente nada. Deus não precisa que você concorde, ou que você ache que está certo, que você ache que é legal, que é ruim, que é bom, que é errado, que é justo ou que é injusto. Deus não se preocupa com a tua opinião. A Bíblia diz que os homens fazem planos, mas que a palavra final sempre é de Deus.
E Deus tem um plano para Israel. A Bíblia diz que os filisteus levam a arca. E eles vão para uma cidade próxima. E a arca então é levada para um lugar onde os filisteus cultuavam o seu Deus. O nome desse pseudo-deus era Dagon, Deus da fertilidade. A esposa desse Deus se chamava Azira ou Azera, se você preferir, que é o nome do carro. Saudade dele. Se você tivesse tido um, você também teria saudade, tenho certeza. A Bíblia diz que eles então levam a arca de Deus. Eu não preciso te falar que ela era toda batida em ouro. Era um objeto preciosíssimo, valiosíssimo. E ela é colocada no templo de Dagon, diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz que naquele templo existia uma grande estátua de Dagon. Eu não me lembro agora o tamanho, não importa, eu acho que era 11 metros de altura, mas não tenho bem certeza. Se estiver errado, vocês me perdoem, porque eu não lembro. Há muito tempo que eu li isso e não quis perder o meu tempo com isso. Mas a Bíblia diz que na primeira noite em que a arca foi colocada dentro do templo de Dagon, na outra extremidade, diante de Dagon, como se estivesse para servi-lo, à noite os guardas escutam um barulho estridente. E eles correm para ver. E a estátua de Dagon tinha caído no chão, com a boca no chão, diante da arca de Deus. Todo mundo fica assustado, apavorado. Levantam a estátua e assim fica até outro dia. E no outro dia, diz a Bíblia, de noite um barulho de novo. E o Dagon amanhece com a boca no chão, com a cara no pó diante da arca de Deus. Mas, dessa vez, ele tem o seu tronco na altura da cintura cortado, não é quebrado, é cortado. Os seus pulsos cortados e o seu pescoço cortado, a sua estátua está decapitada. E ele está todo em pedaços, diante da arca de Deus. E eu quero trazer uma revelação, a primeira da palavra de Deus para você nessa noite. Na presença de Deus, ninguém permanece sem que Deus tenha autorizado. Ninguém vai escarnecer da igreja de Cristo. Ninguém vai escarnecer das coisas santas e sagradas de Deus. Escute o que eu estou te falando. Porque quem se levanta para defender a sua noiva não é outro, é o noivo. E em breve ouviremos o barulho de Dagon caindo no chão. A Bíblia então diz, eu falo sempre que o meu Deus tem um humor incrível. Eu não sei como as pessoas ao lerem a Bíblia não conseguem ver isso, eu adoro. Porque o Dagon, para os filisteus, era o Deus da reprodução. Era o Deus que agia na vida sexual das pessoas. Ele era o Deus considerado da virilidade. E então o Senhor envia uma praga sobre os filisteus, de tumores, úlceras, que você sabe que são feridas, e hemorroidas. E diz a Bíblia que não era pouca, irmão.
que as coisas ficavam à mostra e as pessoas não conseguiram nem sentar, quem dirá fazer outra coisa. Só os tumores e as feridas nas suas partes íntimas, nas quais eles dedicavam ao seu Deus. E a Bíblia diz que os tumores, as feridas eram do tamanho de uma mão cerrada de um homem. Não era uma feridinha, não. Era uma feridona. E aquela praga começou a se espalhar. Começou a se espalhar por todo o povo. E então, os entendidos, sábios, feiticeiros daquele povo, reunidos, disseram: certamente é o Deus dos judeus que enviou uma praga no meio do nosso povo, porque nós tomamos a sua arca. Escute isso. Os príncipes reunidos, os principais príncipes dos filisteus reunidos então em conselho, falaram: vamos devolver esse negócio, porque se fica aqui nós vamos morrer todo mundo. Mas como faremos, eles disseram, para levar isso de novo sem que nos seja uma vergonha? Então eles disseram: vamos arrumar 2 vacas com cria, vamos fazer uma carroça nova, vamos colocar a arca sobre essa carroça e certamente o Deus de Israel a conduzirá aonde Ele quiser. E eu vou falar uma coisa para você. Quando Deus começa a se mover no meio da terra, até o ímpio percebe. Até o incrédulo sabe que a ação vem de Deus. Os príncipes disseram: mas o que faremos para cessar a praga? Eles disseram: vamos fazer então tumores de ouro, batidos e esculpidos nos burius. Você não sabe o que é buriu? É um instrumento de metal pontiagudo que os ourives usam para entalhar o ouro, fazer as joias. Esses cortes que tem nas suas joias são feitos todos com buriu, um instrumento utilizado por ourivesaria. E assim a Bíblia diz que eles fizeram tumores de ouro do tamanho de mãos, vários, dezenas, quem sabe centenas. Colocaram em caixas, a Bíblia diz que um grande tesouro, e colocaram ao redor da arca na carroça. E soltaram as vacas. E a Bíblia diz que elas então, mugindo, foram a caminho de Israel, sem que ninguém fisicamente as conduzisse. Até que elas entraram pela fronteira. Os filisteus tinham a sua terra ao norte de Israel. E as vacas então vindo na direção sul. Entraram em Israel e chegando numa tribo, houve ali grande alegria no meio do povo. E a arca não veio sozinha. Quando a arca chegou, além da alegria dela ter voltado, veio junto um grande tesouro. Porque o nosso Deus não é um Deus de coisas poucas. A Bíblia diz que Deus é capaz de fazer muito mais, coisas muito maiores e melhores do que eu e você achamos, pedimos ou sequer sonhamos, diz a palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, porque Deus vai fazer algo tão grande no meio dessa terra. É algo tão extraordinário que a tua fé não alcança. Que a tua fé ainda não alcança. Você não consegue ainda imaginar o poder de Deus
quando ele entra em ação, é aquilo que ele é capaz de fazer no meio de um povo que ora, no meio de uma igreja que se arrepende do seu pecado e que o busca em orações, jejuns, súplicas. E a igreja tem buscado a Deus com o coração quebrantado, tem buscado a Deus, tem se humilhado diante de Deus. A igreja verdadeira, né? A falsa está fazendo pacto com Dagon. Mas a verdadeira está buscando a Deus. Está buscando a presença do Deus vivo de Israel. Nosso Senhor e Salvador. Olha o capítulo de número 5 e o verso de número 1. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram a Ebenezer e Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon e a puseram junto a Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca, e tomaram Dagon e tomaram Apolo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e ambos as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagon. Pelo que nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos os que entraram na casa de Dagon, pisam o limiar de Dagon em Asdod, até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com hemorroidas, e os assolou e os feriu com hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca de Deus de Israel? E responderam: a arca de Deus de Israel dará volta a Gate. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel, e sucedeu que, desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca de Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca de Deus de Israel, e tome para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas, que o clamor da cidade subia até o céu. Deus apertou aquele povo de uma maneira que eles se viram obrigados a fazer a vontade de Deus. Escute isso, segundo a revelação dentro da palavra de Deus. Ninguém vai fazer nada porque quer. Ninguém vai fazer nada porque é bonzinho. As pessoas são movidas pelo poder da mão de Deus. Não tenha você dúvida disso. Deus sempre comandou, comanda e comandará todas as nações, todas as pessoas, todas as coisas, todas as circunstâncias e situações são movidas e comandadas pelo próprio Deus. Não tenha você dúvida disso. O diabo não tem poder. O diabo mente, engana, rouba, caracteriza e descaracteriza. Mas ele não tem poder e muito menos autoridade. Jesus disse: me foi dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder emana de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, que move as suas mãos.
e moverá as suas mãos em favor da sua igreja, quando for o tempo agradável a Deus. Verso 13, capítulo 6, verso 13. Perdão, verso 1 primeiro, Ana. Eu só quero dar uma relação de tempo. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. Repita comigo, 7 meses. A arca ficou na terra dos filisteus 7 meses. O período que foi determinado por Deus. Nem um dia a mais. Entenda e aprenda que há um tempo determinado no céu e na terra para todas as... Verso 13. E andavam os de Bet-Semes, fazendo a colheita do trigo no vale. E levantando os olhos, viram a arca. E vendo-a, se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro. E puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa, por Asdod uma, por Gaza outra, por Asquelon outra, por Gate outra, por Ecrom outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Quando eles trouxeram a arca de Deus, ela foi posta sobre uma grande pedra. E então o povo todo curioso disseram: vamos abrir a arca para ver o que tem dentro. Nós lemos que quando eles abriram a arca, Deus feriu 50.070 pessoas de morte imediatamente. Pastor, por que o senhor agregou esse texto? Existem coisas que Deus deu a alguns e não deu a outros. E aqueles que colocam as suas mãos onde não devem, que se metem nas coisas de Deus, eles são punidos com a morte. Hoje, nós vivemos debaixo do tempo da graça. E o Senhor permite que as pessoas se arrependam do seu pecado. Mas quando não há arrependimento, a ação da mão de Deus
é impiedosa sobre aqueles que se levantam sobre a arca de Deus, ou contra a arca de Deus. Ontem, sábado, quando Deus falava comigo, eu tive uma visão desse texto. E eu pude contemplar a carroça, com as vacas, com os tumores, e eu disse: Deus, esse cofre grande que está sobre a carroça, por que eu o estou vendo? E o Senhor disse para mim: filho, quando a arca chegar sobre essa nação, terá junto uma grande unção de prosperidade. Vou eu restaurar a sorte do meu povo. Vou eu mudar a história de muita gente. Vou eu mudar a história dessa nação e desse país chamado Brasil. Fique de pé. Quero orar por você. Feche os seus olhos. Eu não quero passar 1 milímetro daquilo que Deus me falou. Nenhuma palavra além daquilo que Deus colocou no meu coração. Por isso eu vou só até aqui. O povo de Deus é conhecido pela sua fé. A Bíblia diz que se crermos, veremos a glória de Deus. A função do diabo é atacar a sua fé. É calar a boca dos profetas. É cessar a alegria da igreja. É acabar com a intercessão e com a oração dos santos. Mas Deus está chamando a sua igreja para orar, para buscar Cristo e crer nele de todo o coração, alma e entendimento. Quando Pedro avista Jesus caminhando sobre o mar, a Bíblia diz que ele, numa ação rápida, disse: Deus, se és tu, manda que eu desça e ande sobre as águas até onde o Senhor está. E Jesus disse: vem, Pedro. E ele desceu. E a Bíblia diz que ele deu 1 passo e 2, mas então ele começou a ouvir o barulho do vento. Ele começou a olhar para as grandes ondas que vinham sobre ele e teve medo. E a Bíblia diz que o medo fez com que ele começasse a afundar. E Jesus caminhou rapidamente até onde ele estava e deu a mão, o segurando. E o Senhor disse: Pedro, por que tem medo? Tenha fé. Essa é a palavra de Deus para a nossa igreja hoje. Por que você está com medo? Tenha fé. Tenha fé. Creia. Continue crendo. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles nunca se abalam. Aonde quer que estejam, ali serão luz. E aqueles que estão sendo humilhados, esses certamente serão exaltados, assim diz o Senhor. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a minha igreja diante do Senhor. E eu te peço, papai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa fazer com que o teu povo tenha os seus olhos abertos, os seus ouvidos abertos, para que eles possam ouvir o barulho das rodas da carroça, dos sinos das vacas batendo, para que eles possam contemplar ao longe a tua arca voltando para o meio de Israel. Em nome de Jesus, Senhor, eu sei que o Senhor está fortalecendo a sua igreja, fortalecendo os santos, que no meio do caos,
O Senhor está provando a fé de cada um de nós. Mas eu peço que o Senhor nos ajude e fortaleça a nossa fé para que permaneçamos firmes. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, põe a tua mão sobre as nossas vidas e nos abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E só quem crê diz comigo. Graças a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Sente-se, por favor. Tome seu assento. Aleluia. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, e se trouxeram. Um sinalzinho assim com a sua mão, que os nossos obreiros vão entregar um envelopinho para você pôr a tua oferta aí. Enquanto eles vão fazendo isso, a gente vai conversando. Você que está em casa também, se quiser enviar a sua oferta, o seu dízimo, já está aí a conta, o Pix da igreja. Você pode fazer isso, caso queira. Não esqueçam que terça-feira teremos culto em São José dos Pinhais. Ali na Avenida Joinville, número 10.101, a Casa de Festas Calu. A partir das 19 horas já estaremos lá na terça-feira. Ah, não esqueçam, as nossas ovelhas de Curitiba, região metropolitana. Nós estamos fechando um contrato ali por um tempo e vamos permanecer ali por um tempo, enquanto coubermos. Ok? São José dos Pinhais, não esqueça. A irmã Aldrin, as nossas administradoras, vão estar fornecendo o endereço. Todos já estão nas páginas da igreja, se vocês quiserem é só entrar lá para confirmar. Ok? Terça-feira. Se Deus assim quiser. E Ele quer, né? E Ele quer. Glória a Deus. Jesus é bom. Vou cantar o hino 547. Eu quero que você fique em pé de novo. Agora você já sentou um pouquinho. Fique de pé de novo. Eu quero fazer uma oração. Feche os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes e dizimistas desta igreja, multiplicando, Senhor, a sementeia daqueles que têm semeado nessa igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sair do seu lugar e vir trazer a sua oferta aqui, por favor, e sentar de novo aí. Pode se sentar enquanto o pastor vai cantando um hino aí. Vamos cantar, cante junto comigo. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte,
Jesus Cristo já voltou. De novo. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. Para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. O 3. Os remidos vão subindo. É a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para o lar, o Rei está voltando. De novo, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Aleluia. Ele vem nos buscar. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Fique em pé. Vamos embora, que nós já estamos com fome, já está na hora. Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça que nós vamos orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, teu santo Filho, meu Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que nos deu nessa noite de estarmos aqui reunidos na tua presença em nome de Jesus. Papai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa, Senhor, o Brasil, o povo brasileiro, abençoa, Senhor, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a nossa nação, a nossa pátria. Deus, abençoa a igreja do Brasil, abençoa os crentes do Brasil, Pai, em nome de Jesus. Dá para nós cada vez mais fé, para que nós continuemos orando, buscando, intercedendo, jejuando, clamando, Senhor, pela tua interferência. Meu Deus, em nome de Jesus, é assim, papai, que nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Abra suas mãos assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós agora e sempre. E todos dizem, vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.